Boa noite! Está no ar Manicômio Tricolor. Maluco é quem não assiste. Live muito especial hoje, com a presença do Mário Tilico, que fez o gol do título brasileiro de 1991. Fez o gol do título porque ele, no jogo de volta foi 0-0 lá em Bragança Paulista, no estádio Marcelo Stefani. Teve uma bola no travessão, mas bola no travessão não é gol, né? Como diz a música, bola na trave não altera o placar. Então, conosco aqui hoje o Mário Tilico e o Mesquita e eu. E daqui a pouco pode ser que chegue mais gente aqui na live, mas por enquanto eu vou dar inicial boa noite para o Mário Tilico, que é o nosso convidado. Ô Aldo, boa noite Mesquita, né? Boa noite aí os participantes também que estão acompanhando. Aproveitar, né, para pedir desculpa, porque na semana passada a gente teve um probleminha, né? Na verdade, o problema foi até aqui na minha residência na internet. Como, como eu usava pouco, né? Eu uso muito pouco, né? Então, não estava notando o problema que tinha aqui. Mas, enfim, infelizmente a gente não conseguiu fazer e eu fiz uma reclamação, conseguimos identificar que o problema era aqui mesmo meu, na minha caixa aqui do condomínio, né? Então, está solucionado. Espero que hoje a gente consiga, né, participar aí sem problema nenhum. E obrigado mais uma vez aí pelo convite, Mesquita, Aldo, próprio Anselmo. E sempre é um prazer estar com vocês. Opa, prazer nosso. Obrigado, Mário, pela gentileza aí nos atender sempre, né? Muito solícito. Aldo, boa noite, Nação Tricolor. Estamos aqui para a gente levar adiante essa live que tava muita gente, muita pergunta na semana passada. O Tilico é muito querido pela torcida do São Paulo, impressionante, né? E fez parte aí da abertura de o que eu chamo de 3 anos de ouro do São Paulo, né? Foi uma época sensacional ali, a gente só teve alegrias, né? E agradecer então ao Tilico aí a presença, né? E vamos lá, Aldo, vamos seguir aí. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta. Qual foi o melhor, assim, você considera aquele que é o seu melhor técnico que você trabalhou na sua carreira? Aldo, eu tive grandes treinadores, né? Como todos nós sabemos aí que acompanham o São Paulo, tem outros clubes que eu tive. Treinadores como Cilinho, Tele Santana, seu Enio Andrade, né? Então, eu tive grandes treinadores, né? Só que assim, que me chamaram muito a atenção, né? Cada um com o seu tempero, né? Como a gente costuma dizer, mas todos treinadores, esse Cilinho, Tele Santana, seu Enio Andrade, né? Eram todos treinadores de uma categoria muito grande, né? E eu falar de um melhor, né? Seria muito difícil para mim, mas eu iria colocar o Cilinho, né? Eu acho que o Cilinho era um treinador diferente, né? Tanto do Tele como um pouco do seu Enio, né? Porque o seu Enio era um treinador muito tático também, mas o Cilinho realmente ele era fora de série, né? Ele conseguia ter uma leitura de jogo, ele conseguia ver a jogada que ia acontecer antes de todo mundo, né? Antever, né, a jogada, como se fala, né? Então, e foi um treinador responsável pela minha ida para o São Paulo, né? Então, de todos esses excelentes treinadores que eu tive, eu fico com o Cilinho. Muito bem. Mesquita, você tem uma pergunta para o Mário Sim, sim. Tilico? Eu vou até emendar um pouquinho nisso, a curiosidade que eu tenho, né? O Cilinho era extremamente peculiar, né? Quem lembra aí das reportagens, o Cilinho era um cara daquele jeito dele, né? Você não vê treinadores assim que tem uma marca própria dele, né? O É, Cilinho era assim. O Tele é um outro caso diferente, mas o Cilinho era específico, né? Quem jogou com ele sabe como é. Quem viu aqueles times
do Cilinho sabe como era, né? Um espetáculo de se ver jogar, tanto que eu sou extremamente fã do time de 85. Ali eu achava aquilo muito bom. Então é muito. Era, como é que era? Só uma dúvida, vai. Cara, o Cilinho era difícil mesmo, era. Ele era brabo daquele jeito que eles falam, ou era mais. Que ele tinha aquele jeitão, né? O Cilinho era diferente do Tele, né? O Tele, o perfil dele, o Cilinho Andrade, um pouco parecido com o Tele, sendo que o Cilinho não, o Cilinho era totalmente diferente, tanto do Tele como do seu Ed. O Cilinho realmente é um treinador diferente, né? Mas é tranquilo, o Cilinho com a gente dentro de campo, dentro do trabalho, dentro do dia a dia, o Cilinho era bem tranquilo. O Cilinho era daqueles, às vezes, um pouquinho o pessoal que não conhecia bem ele, né? Então era aquele jeito dele meio fechadão, né? Ranziza, bravo, mas com a gente não. Com a gente era como se fosse um pai mesmo. A relação era como se fosse um pai sempre tentando orientar, sempre tentando aconselhar da forma possível. E do que ele era diferenciado no que fazia, né? Jogos, como eu te falei, ele conseguia entender, ver jogadas que a gente não conseguia ver, né? Então, realmente o Cilinho foi um dos melhores treinadores que eu tive, mas sempre muito amigo do atleta, sempre muito sério, né, no trabalho dele e sempre também obrigando sempre atletas a se doarem, né, o máximo possível dentro do entendimento dele lá, de postura de jogo. Então, tem uma pergunta de um amigo nosso, Flávio Rocha, de Taboão da Serra. Ele pergunta também aqui sobre técnicos Oi, estrangeiros. Anselmo. Oi, Oi, tá estamos te ouvindo, ouvindo? estamos te ouvindo. Então, o Flávio Rocha, lá de Taboão da Serra, ele tem uma pergunta para você sobre técnicos estrangeiros. Você chegou a trabalhar com algum técnico estrangeiro durante a carreira, jogando aqui no Brasil? Travou lá. Travou. Deixa eu ver, liberar o buffer que volta. Por Com enquanto nós técnicos temos aqui. estrangeiros, eu creio que ele tenha trabalhado até por ter jogado fora. Sim, não, eu tô falando, e aqui no Brasil, se ele chegou a pegar um, né? Essa é a pergunta, na verdade, né? Enquanto isso, enquanto o Mário Tilico não volta, a gente vai anunciar Paulo, tá? aqui. Opa, Opa, voltou, tá de volta. Não tá de volta. Curtiram a nossa página aqui, o Fábio Alexandre Cerqueira e o Lucas Andrade. Estão acompanhando a entrevista com Mário Tilico, ao vivo. Então, aproveitar, a gente fala agora o vencedor do... Vencedor não, o presenteado com a caneca Manicômio Tricolor, maluco é quem não assiste. Vamos falar porque o Mário Tilico caiu. Parece que a internet dele não está ele, muito afim de conversar com a gente. ele está retornando. É essa aqui. Vai lá, diga aí, Aldo. Muito bem, o vencedor da caneca, vencedor não, o presenteado com a caneca Manicômio Tricolor, maluco é quem não assiste. Essa caneca que eu estou mostrando para vocês, o nosso vencedor, quem que foi, Mesquita? Se você não sabe, você me pergunta. Não, é que eu estou procurando o nome dele aqui e eu Não, não é o achei seguinte, ainda. eu vamos exemplificar. Pessoal, acessem o nosso canal no Instagram, onde está lá o nosso
desenrolar do agraciado da caneca é o Marcos Reis. Então, Marcos Reis, a gente precisa que você entre em contato no nosso e-mail manicômiotricolor@gmail.com para a gente poder combinar o envio da sua caneca. E lá no nosso canal do Instagram, diga aí o canal, Oda Augusto. O nosso canal Manicômio Tricolor vai aparecer aqui na tela. Manicômio Tricolor é Manicômio SPFC no Instagram e Facebook. Também é o canal Manicômio Tricolor no YouTube e Manicômio Tricolor na Twitch. E também, se você quiser conversar com a gente pelo Twitter, Manicômio Tricolor no Twitter. E agora estamos de volta com Mário Tilico. Então, eu tinha feito uma pergunta assim: você chegou a trabalhar com algum treinador estrangeiro aqui no Brasil? Eu acho que ele está travado aqui, não está. Ele está com dificuldades. Novamente, estamos com dificuldades técnicas. Estamos aguardando ele retornar. Marcos Reis, né? O Marcos Reis foi o nosso presenteado com a caneca Manicômio Tricolor. Maluco é quem não assiste. E daqui a pouco nós estamos tentando refazer o contato com o Mário Tilico. Está novamente com dificuldades técnicas com a internet. Normal aqui no Brasil, telecomunicação não é uma coisa muito fácil. Sinal de internet é um negócio bastante difícil e a gente tem que ter bastante paciência. Então, vamos lá, vamos seguir com a entrevista. Olha Estamos lá, esperando ele entrar. Então, estamos ao vivo com entrevista com Mário Tilico no canal Manicômio Tricolor. Maluco é quem não assiste. Eu sugeri ao Mário aqui que ele reinicie o modem, porque às vezes esses travamentos acontecem. Pode ser o tráfego de internet. Dessa vez deve ser o tráfego de internet, né? Aí ele reiniciando o modem e aí leva um tempinho, quando voltar ele entra novamente. E sigamos então, pessoal, reiterando, acessem nosso canal no Instagram, lá vocês acompanham o presentear do Marcos. Nós vamos tentar guardar o contato dele, né? A partir de hoje, que a gente está divulgando aqui. Vamos amanhã também no Mesa de Boteco. Teremos amanhã a partir das 9 horas da noite. E se a gente não conseguir contato de forma alguma no domingo, no pós-jogo, a gente vai combinar então um segundo sorteado. Então está aqui o nome do Marcos Reis. E ele pode entrar em contato conosco, se estiver acompanhando, pelo manicômiotricolor@gmail.com, para a gente mandar a caneca para ele, o nosso presente especial do canal Manicômio Tricolor, a todo mundo que acompanha a gente. O Mário, o nosso amigo aqui, Marcos Reis, foi o primeiro presenteado. Teremos outras canecas e é só curtir a nossa página aqui no YouTube para poder ganhar um presente do canal. Exatamente. Correto, Inscreva-se no YouTube, o mandatário, inscreva-se no YouTube, mas nos acompanhe, temos canais no Facebook, temos Instagram, temos Twitch, temos Twitter. E aproveitar aqui e falar uma boa noite para o Antônio Carlos Zag. O Antônio Carlos Zag, que também é o nosso professor Zag, grande técnico do SPV. Professor Zag, que provavelmente poderia dirigir também o Mário Tilico, né? E vamos seguindo aqui. Boa noite. Ele deu boa noite ao Mário Tilico. Deixa o Mário voltar. Sigamos. Notícias do São Paulo. O que é que temos para falar? O que temos para falar do São Paulo? Pois muito bem. Você viu que uma cláusula contratual pode fazer o Pablo não jogar mais esse ano. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, porque parece que o Mário Tilico está de volta. Vamos ver se agora a gente pode retomar a entrevista com o Mário Tilico. Parece que o sinal melhorou um pouco.
Agora A sim. internet que não está muito afim de conversar com a gente, converse hoje. Está dificultando. Alguém lá Eu, do outro lado da eu, caixinha deve... eu Pô, tenho uma suspeita. Eu acho que o cara que está comandando essa internet deve ser alguém do Bragantino, que tem uma rixa com o Mário Tilico desde Porque ele fez 1990. aquele gol. É pelos 2 gols, né? Não só o da final, como aquele gol famoso. Mas Pois siga é. aí, Aldo. Pois então, o Flávio Rocha, lá de Tamboa da Serra, ele tinha feito uma pergunta se você já foi treinado por algum treinador estrangeiro aqui no Brasil. Porque, lógico, no futebol estrangeiro, evidentemente que sim, né? Então, não, aqui não, Aldo. No Brasil, não. O Brasil eu tive no próprio São Paulo, né? O Furlan. O Furlan teve uma passagem rápida em 90, acho que, se eu não estiver errado, foi em 90, 90, foi antes do 90. Tele. Foi o único estrangeiro que eu trabalhei no Brasil, num clube do Brasil, né? No caso. E como é que você vê hoje esses técnicos estrangeiros no futebol brasileiro? Hoje o São Paulo é treinado por um argentino, o Hernan Crespo. O Palmeiras é pelo Abel Ferreira. O Fortaleza está fazendo um bom trabalho com aquele Voivoda. E como é que você enxerga isso? Esse é uma tendência que vai durar pouco tempo, ou isso ou isso é algo definitivo? Os treinadores estrangeiros, digamos assim, entre aspas, vão tomar o lugar dos treinadores brasileiros? Aldo, eu particularmente não vejo nem por esse lado, né? De tomar lugar dos treinadores brasileiros. A única coisa que é bem clara é que a partir do momento que você tem, né? Eu trabalho como treinador, eu sempre procuro me preparei, sempre me atualizando para mim poder ser treinador. A partir do momento que os que estão trabalhando não têm competência, se for o caso, vai ser trocado por algum treinador, provavelmente estrangeiro. Isso eu acho que em qualquer área de trabalho acontece isso. Entendeu? Então, cabe a nós, os treinadores aí que estão mais aí num nível mais acima, aí, trabalhando em Série A, Série B, que tenham uma preocupação em ter um trabalho bom, né? Ter um trabalho bom, se preparar. Porque, treinador, Aldo Mesquita, com toda sinceridade, eu trabalho nesse meio já agora como treinador muitos anos, e tem treinador e treinador, né? Tem treinador que só entrega a camisa. E tem treinador que é técnico de futebol. Existe uma diferença, né? Então, a situação nossa aqui, que está vindo muitos treinadores estrangeiros trabalhar aqui, eles estão vindo, né? Tem o mérito deles, eu acho que tem que ser valorizado isso, porque se eles estão vindo e estão fazendo um bom trabalho, né? Porque o futebol ele depende muito do resultado, mas também no trabalho do dia a dia, né? Se você é um bom treinador no dia a dia, com certeza tu vai ter resultados lá na frente. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas resultado tu vai ter. Agora, cabe os presidentes dos clubes saber avaliar, né, o que é um bom trabalho e o que é um mau trabalho, né? Agora, como o futebol ele é resultado, né? Então tem que ter muito cuidado nessa situação, porque tu imagina tu ter um treinador que no teu entendimento ele tenha pouco entendimento ou conhecimento, mas ele ganha, entendeu? Se o time está vencendo, como é que tu faz com uma situação dessa, entendeu? Então o futebol é meio complicado, porque o futebol ele tem que trabalhar junto do bom profissional, junto do resultado. Entendeu? O próprio mal profissional, em algum momento, ele não vai conseguir ter resultado. E aí vai se identificar o mal profissional. Mas, às vezes, o bom profissional ele não consegue ter o resultado. E, às vezes, é demitido de um clube. E porque é pressão, né? Não tem muito o que você segurar muito no Brasil. Então, assim, eu vejo, são oportunidades, como eu posso ter oportunidade
oportunidade de trabalhar no exterior, e a partir do momento que tu tem oportunidade, você tem que tentar fazer o melhor possível para você poder fazer. E esses que estão aí estão fazendo um bom trabalho. Cabe nós, os que estão aí em Série A e Série B, principalmente, os treinadores brasileiros, se avaliar, né, e ver o que está faltando por que isso está acontecendo. Né? Mesquita, você tem uma pergunta para o Mário Tenho Filipe? sim, eu vou emendar aí. O Mário está falando sobre o trabalho dele como treinador. Eu tenho acompanhado alguns treinadores como o Alex, por exemplo, o Alex que é do Palmeiras, né? Hoje é treinador da base Sim, do São Paulo. O Renato certo. Morungaba hoje é treinador do Guarani, né? Nas categorias de base. E eles falaram uma coisa interessante, que nesse nível da categoria de base mais próxima do profissional, ou o treinador do profissional, ele já não forma mais jogadores. O jogador é formado na base um pouco antes, né? Mas alguns, como a gente lembra do Tele, que ainda às vezes pegava alguém para treinar fundamento porque batia, né? Via que o cara tinha uma deficiência. É, A tua linha como treinador hoje, eu tô curioso para saber isso. Você vai um pouco nessa linha, você consegue identificar às vezes um garoto lá que não posso ajudar esse cara a treinar, ou treinar chute, ou a finalização, ou você foca mais na parte só de tática. O tática é óbvio que o treinador já vai ter que fazer tático, técnico, mas a formação de jogador é uma coisa que, Thiago, você gosta de fazer isso? Você sente necessidade aonde você está vendo hoje? A gente vê o brasileiro, hoje às vezes a gente não encontra um meia, dificuldade de se encontrar algumas posições, preencher algumas posições no futebol. Como é que você está vendo esse panorama? Você que agora está nesse lado aí do futebol. Mesquita, eu particularmente eu posso te falar por mim, né? Eu gosto de trabalhar dessa forma como tu falou, as duas formas. Você é obrigado como treinador a identificar os defeitos que o seu jogador tem. Isso é obrigação do treinador, tá certo? É igual, por exemplo, eu não tenho nada contra essas situações de analista de sistema, analista de desempenho. Não tenho nada contra isso. Mas a minha concepção é que o treinador ele tem por obrigação de, quando acaba o primeiro tempo, não preciso. Quando o analista de desempenho ele vem te dar alguma informação, você tem que ter visto isso já. Não tem como você, como treinador, você não identificar que o teu jogador está errando passe, pô. Ou errou 4 passes, 5 passes. Porque ele compromete o rendimento da equipe. Eu vou te dar um exemplo. Um volante, o segundo volante, que ele erra 4 passes, 5 passes no jogo, no primeiro tempo ele já está no jogo. Você tem que identificar isso. Entendeu? Agora, claro, você tem esses aparatos aí hoje no futebol, o dia que a gente tem, que ajuda bastante o treinador. Mas o treinador ele tem obrigação de identificar essas necessidades que cada atleta dele vai ter. Isso ele consegue visualizar. Ele vai no dia a dia, no trabalho do dia a dia, no treino a treino, nos trabalhos técnicos, ele vai identificar o treinador que precisa cruzar melhor, o jogador que precisa finalizar melhor, o jogador que precisa ter o melhor passe, entendeu? Então, isso aí tu tem que trabalhar. O problema é que hoje existe uma coisa que é agora a categoria de resultado. Então, assim, se você vai ser treinador de 20 de um clube grande, ou médio, ou pequeno, o que for, e você usar aquilo como um cabide de emprego, aí você vai se preocupar com isso, entendeu? Mas eu nunca, se eu tivesse a oportunidade de trabalhar, como eu já tive contatos, inclusive com o São Paulo mesmo, com o próprio Júlio Casares, me coloquei à disposição de algum momento que precisar, eu nunca vou querer ter o São Paulo como um cabide de emprego meu. Eu tenho obrigação de chegar lá e resultado. Se eu não der, eu tenho que ser demitido. E tem que entrar outro treinador.
O futebol é assim, entendeu, Mesquita? Só que que você tem resultado, você tem que ensinar o atleta, pô. Ainda mais se tu estiver na base do clube. Entendeu? No profissional a gente já faz isso, pô. No profissional jogador a gente pega para treinar finalização a mais, que a gente pega para fazer cruzamento, que a gente pega, que era o que o Tele fazia, mano. Entendeu? Então, eu vejo o futebol de forma. Muitos vê diferente. Entendeu? E também sou a favor de que, a partir do momento que tu tá num clube e tu não tem resultado, tu tem que sair. Tu não pode ficar como um cabide de emprego. Entendeu? Eu joguei no São Paulo, hoje eu tenho um carinho grande pelo torcedor. Se eu tivesse a oportunidade de trabalhar na categoria de base ou no profissional, onde for, eu nunca tentar fazer isso como se fosse uma segurança da minha vida, o São Paulo. Eu estou indo para trabalhar, eu tenho que ensinar. Eu tenho que preparar os atletas para o profissional. Os jogadores hoje estão chegando no profissional, não sabem o sistema de jogo, pô. Não estão sabendo o sistema de jogo. Se você joga no sistema que hoje se joga, né? 3, que hoje é quando vamos falar de 4, 3, 4, 3, 3. Começamos. Ou você mudar um sistema e o teu lateral de jogar de ala, ele não sabe se posicionar, como se posiciona com a bola, sem a bola, como se posiciona, não sabe. Então, a categoria de base, ela serve para isso, para você formar o atleta num todo, para quando ele chegar no profissional, o treinador precisar dele num sistema, ele seja esse senhor, professor. É o professor, esse aqui, você posiciona. Estou chegando, às vezes, não. Bom, então, tem alguma coisa errada, entendeu? Mas o futebol, em frente, em alguns lugares, em alguns clubes, passa desapercebido, né? Bom, tem uma pergunta do chat aqui, o José Cardoso, ele pergunta, Tilico, você acompanha a seleção? O que você acha das nossas chances na próxima Copa de 2022 no Catar? A vantagem é que agora essa Copa vai ser diferente, porque ela vai ser no fim do ano, então ainda tem bastante tempo para o Brasil poder se preparar, né? Opa. Atenção. Eu com toda sinceridade, jogo da seleção eu não vejo mais. Somos 2. Oi. 3, então, porque eu faço tempo que eu Somos não 3. vejo. Só em Copa do Mundo, e olhe lá. A impressão que eu tenho que a seleção se descaracterizou ao longo dos anos. Eu com toda sinceridade, consigo ver o jogo da seleção. Bom, o contato tá muito difícil com ele, tá? A internet. É triste a gente ter que falar isso, né? Mas é a realidade. É muito difícil eu ver jogos que. Estamos com o Mário Tilico. Mário Tilico caiu. E tinha aqui uma pergunta para Tilico, monstro demais, tamo junto, firmeza. LF9 mandou. LF9, ele volta aí. Hoje a gente tá indo a forceps, mas vamos chegar lá. A gente vai conseguir. Aí a pergunta do José Cardoso. José Cardoso, ele já falou que não assiste, tá meio que naquela, tipo a gente também, que... que a gente... Agora, por exemplo... opinião pessoal, tá? Nada contra quem acompanha a seleção. Eu praticamente, a partir de 86, já não tinha o efeito que eu tinha ou que eu gostava. E mesmo a última lá, na época do título, lá com o Ronaldo, com o Rivaldo, ainda um pouco, mas não pega mais. Essa seleção aí não, já há muito tempo não me afeta, não. Eu realmente... Eu também, eu parei depois do que aconteceu entre a Copa de 2006 e o time atual, eu também perdi totalmente o gosto por ver a seleção brasileira. O único time que eu continuo acompanhando assim é o São Paulo. É só o futebol brasileiro, é só o São Paulo.
e o Mário Sim. Tilico voltou. Agora Mário vamos Tilico ver. de volta, Oi. senhores. Aldo, eu acho que desse jeito aqui, se a gente puder fazer, acho que fica melhor para a gente não Pode poder ser com perder áudio, aí. Tranquilo, sem problema. tranquilo, Exato. Tem a foto aí, não tem a foto aí? tranquilo. Tem. Beleza. A Eu gente acho vai que, eu acho seguir. que eu estou no tablet agora, por isso que eu não consigo ter visualizar aí melhor, né? Ao vivo. Não, sem Não, Mas mas problema. vai, eu acho vai que fica puxar melhor assim. menos. Vai puxar menos da tua banda, fazendo só o áudio, com certeza. Ó, e Olha lá, ó, tem uma pergunta aí, vai pergunta lá. aqui. Ó. Pergunta Pinga Fogo, seco para você. Messi ou Cristiano Ronaldo, Tilico? Rapaz, é difícil, né, Aldo? É difícil. Mas eu ainda fico com o Messi, né? O Messi, realmente, o que ele fez aí durante essa trajetória dele como atleta, ainda, né? Realmente eu acho que ele está na frente ainda do Cristiano. Pouca coisa, mas está. Pois é, e a carreira deles foi bem longa, porque o Cristiano Ronaldo, eu não sabia, eu não sabia a idade dele, mas ele está com 36, né? É Ele verdade. está Que jogando coisa, né? muita bola. É, raros são os jogadores que costumam ser competitivos ainda já quase em veterano, já quase aos 40 anos. E ele foi que conseguiu, o Cristiano Ronaldo consegue fazer isso. Tem uma pergunta para você, estou mandando aqui pelo bate-papo, vou colocar aqui na tela. Perguntaram a um amigo nosso pelo WhatsApp. Você bateu você bateu na trave com os dois vice-brasileiros em 89 e 90, mas em 91 finalmente conquistou o título, sendo protagonista das finais. Em seguida foi para a Espanha. Não rola um arrependimento, pois te imaginava como velocista pela direita nas glórias da Libertadores e Mundial no lugar do eterno, mas improvisado Cafu? Como eu falei, acho que já até relatei sobre esse assunto. Realmente, eu assim me senti muito quando eu fui para a Espanha, né? Realmente eu fiquei assim numa dúvida muito grande porque eu tive uma proposta de sair do Brasil, né? De jogar na Europa, porque jogar na Europa sempre é um sonho de todo atleta, né? Quando ele consegue chegar para o profissional, jogar em grandes clubes, se destacar. E aí o sonho dele é chegar na seleção brasileira, jogar na Europa. E, e eu tinha esse sonho, né? E foi quando surgiu a proposta, né? Foi uma proposta realmente irrecusável naquela época, né? A minha ida até de empréstimo foi para o Cádiz, da Espanha, e juntou, né, uma proposta boa com a oportunidade de ir jogar num país com uma cultura diferente, né? Então, eu saí, mas assim, saí ao mesmo tempo triste, né, por sair do São Paulo, mas ao mesmo tempo naquele momento feliz porque eu estava concretizando um sonho, né? Mais um sonho de realmente jogar na Europa e tentar buscar coisas melhores, né? Fora do Brasil. Sendo que o futebol a gente não tem muito, né? A gente não consegue saber o que vai vir pela frente, né? Mas com certeza, se eu soubesse que iria ter essa sequência de títulos, né, do São Paulo, com certeza eu pensaria com mais calma, né? Mas também o futebol é engraçado, a gente não tem como prever isso. Talvez se eu não fosse para a Espanha e ficasse no São Paulo, talvez o São Paulo não seria campeão do mundo, né? Não teria esses títulos como teve depois. Então, são coisas da vida, são coisas que a gente em algum momento tem que decidir, né? E naquele momento eu decidi com a minha família que o melhor naquele momento ali, pela proposta que a gente teve,
de jogar fora do país, né? Era de sair, era uma saída de empréstimo, né? Então eu estava ainda preso ao São Paulo, mas com o pensamento de chegar lá e fazer uma grande temporada, né? Que eu fui para jogar só 6 meses e buscar um clube maior. Foi o que aconteceu e aí eu fui vendido para o Atlético de Madrid. Pois É, é. em que pese uma coisa, tá? É importante a gente salientar aí o pessoal mais novo. Hoje você vê qualquer moleque de 18, 19 anos já está sendo assediado. Existem inúmeros mercados fora do país, né? Mas a gente tem que lembrar que ali naquela década de 90, um pouquinho antes, não era tão fácil você estar com proposta. Não era aquela profusão de gente indo para fora. Então, rejeitar isso é preciso ter um certo senso de entender que naquela época era diferente, não é como hoje, né? Hoje você vê gente saindo, o cara mal passa pela categoria de base, entra ali e daqui a pouco vai embora. Não fica nem 6 meses no clube. Não era assim, era outra realidade, né? Então É tá mais. verdade, É outro verdade. tempo. É verdade. Naquela geração ali, de 80, 90, você, para jogar na Europa, para você pensar em chegar na Europa, você primeiro tinha que passar na seleção brasileira e com destaque. Claro que em alguns momentos acontecia de um empresário, quando ele tinha um conceito muito bom, forte fora do país, ele conseguia levar, às vezes, um jogador sem nome nenhum para fazer um teste. Mas isso era muito difícil de acontecer. Só que, é como você falou, naquele momento ali, surgiu para mim, eu, eu não tinha jogado na seleção brasileira ainda, né? Então a seleção ela te credenciava a jogar na Europa, né? Era uma das credenciais que os times europeus, eles, primeira coisa, perguntava se o jogador já tinha passado pela seleção brasileira, né? E aí, quando aconteceu isso, diante dessa situação que a gente está colocando, era praticamente uma proposta irrecusável, né? De não aceitar, até mesmo pelo valor que foi, era um valor em dólar, né? Então, foi uma proposta que realmente foi, naquele momento ali, aquele ano, né? Que eu tive lá, foi uma proposta irrecusável e foi com o pensamento do que aconteceu, né? Eu cheguei lá no Cádiz, o time estava na zona de rebaixamento para cair. O Cádiz era um time que só lutava para não cair. E eu cheguei lá, faltando 14 jogos, eu fiz 11 gols. Então, hoje, eu tenho meu nome lá no clube, eu sou ídolo lá no Cádiz da Espanha. Então, ficou marcado também, né, a minha passagem no clube. E logo em seguida dali foi quando houve o interesse do Atlético de Madrid na minha compra e comprou do São Paulo, né? Muito bem. Perfeito. O Fábio Cerqueira, depois eu passo para o Mesquita fazer a pergunta. O Fábio Cerqueira está perguntando aqui. Boa noite, Tilico. Prazer imenso em ver você no nosso canal. Pergunta: quem foi o melhor zagueiro que você enfrentou? Grande abraço. Fábio Cerqueira, lá de São Roque, nosso amigo aqui do canal Manicômio Tricolor. Ô, Fábio, boa noite, meu amigo. Obrigado aí pelas palavras aí, pelo carinho. E, Fábio, eu, na verdade, assim, o zagueiro que eu tive dificuldade, né, que eu joguei contra até, quando eu não estava ainda no São Paulo, né, eu estava em outra equipe, eu tinha muita dificuldade, porque sempre fui um zagueiro inteligente, apesar de não ser um zagueiro rápido, veloz, mas era inteligente. Foi o Ricardo, deu um branco aqui agora. Caramba. Jogou com a gente até no São Paulo, né? O Ricardo Rocha? Ricardo Rocha. Caramba, deu um branco aqui agora. Veio na cabeça o Ricardo Cruz, né? Que eu joguei com ele também, mas era goleiro. E aí deu um branco. Ricardo Rocha, né, na época que ele estava no Guarani,
né? Eu acho que ele não tinha jogado no São Paulo ainda. Ele estava no Guarani, aí eu joguei contra ele. Realmente era um zagueiro difícil, né? Era um Porque zagueiro. era inteligente, jogava com inteligência, né? E um jogador que jogava sempre na bola, não tinha violência, mas era um zagueiro difícil de sempre jogar contra, né? O bom é que você depois foi jogar com ele, né? Não contra ele. Ou seja, É, ficou mais fácil, um pouquinho mais fácil para poder jogar bola. E hoje em dia, você vê, a gente que acompanha futebol, pelo menos eu na condição de torcedor, a gente pode aqui falar com um pouquinho de propriedade. Quando a gente assiste jogo de futebol, eu vejo jogadores com dificuldade para dominar a bola, para dar um chute, fazer um passe, às vezes até com dificuldade até para correr, que corre do jeito errado, posicionamento errado, fica impedimento toda hora, sem citar nomes de jogadores. Mas você vê jogadores hoje que não têm condições de serem jogadores de times grandes, profissionalmente falando? Aldo, com certeza. Tem muitos atletas que estão em time grande aí que, pelo que a gente acompanhou o futebol, jogou com grandes jogadores, eu joguei com grandes jogadores do lado, e a qualidade dos jogadores num todo, né, num todo, da minha geração, hoje, com certeza, a gente às vezes não entende algumas contratações que os clubes, principalmente os grandes, porque jogar num time médio pequeno, tudo bem, mas num time grande você precisa ter algo a mais, né, para jogar e vestir a camisa de um grande clube como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, né, Vasco. Eu vejo dessa forma, mas vejo muitos atletas que estão em time grandes aí que não teriam condições de jogar, não, e vestir a camisa num time grande, não. Tem muito jogador hoje em dia que parece que os jogadores hoje eles se preocupam mais em postar vídeo no Instagram, fazer tatuagem, do que propriamente jogar futebol. Tem jogadores que sem condição, sinceramente. O Gordo Louco é mais um aqui do manicômio. Não é o Mesquita Bem-vindo, nem eu, Gordo. Não sou eu, não, mas é outro. nem eu. O Mário Tirico, sou fã do seu futebol. Queria fazer uma pergunta. Não te parece que os jogadores hoje não se importam muito quando o time perde e só querem saber de fazer vídeo no Instagram? Aí ele manda um abraço para todo mundo aqui do manicômio. Abraço. Um abraço, louco, um abraço aí, meu amigo. Realmente, hoje às vezes eu fico vendo os jogos e isso é um conceito, né, de cada um, isso é caráter de cada um, pensamento de cada um. Eu, particularmente, quando eu jogava, eu perdi um jogo, eu ia embora pro vestiário, não tem negócio de abraçar, apertar a mão de adversário, não. Eles não são meus inimigos, mas são meus adversários. E quando eu perdi um jogo, eu saía direto pro vestiário. Hoje a gente vê, o jogo acaba, perde o jogo, é um abraço para lá, abraço para cá, aperto de mão, parece que não aconteceu nada, tá tudo bem, tá tudo ruim, cara. Quando tu joga em time grande e perde um jogo, tu tem que sair chateado, tu não tem que ficar apertando mão de ninguém, abraçar ninguém. Eu penso pelo menos assim. Eu fiquei horrorizado quando eu vi a seleção tomar de 7-1 na Copa do Mundo e quando acabou o jogo, os jogadores no meio ali abraçando os jogadores da Alemanha. E, cara, é umas coisas que é difícil de entender. Então, assim, a minha geração não tinha muito isso, não. Entendeu? A gente pouco se conversava, até com o adversário em campo. A gente se respeitava, né? Mas quando entrava em campo, não, nem tinha abraço, não tinha nada, porque tu vai iniciar um jogo, um confronto, pô. Como é que tu vai ficar abraçando, apertando mão, rindo? Tu tem que estar concentrado no jogo ali, e tu tá doido para tu engolir o teu adversário. A verdade é essa, entendeu? Claro que sem violência, sem agredir, mas tu tá doido ali para tu ganhar do teu adversário. E ele é a mesma coisa de você. E hoje a gente vê futebol diferente. A gente vê futebol, a gente com a camisa de um time grande, perde de 3-0, sai, é um abraço para tudo quanto é lado, e aperto de mão para tudo quanto é lado. Enfim, isso aí é particular de cada um, né? Eu acho que é de cada um. Mas eu acho que tem muitos atletas
de uma geração anterior, né, da minha para trás um pouco, ou para frente um pouquinho, que às vezes tem esse mesmo conceito, né? Que às vezes vê futebol que tá muito bom, perdeu tá bom, ganhou tá bom, empatou tá bom. E quando tu joga em time grande, meu amigo, só tem um resultado, é vencer. Se vira que tu tem que ganhar o jogo, entendeu? E se não for dessa forma, tem alguma coisa errada. É. O Bruno de Oliveira está fazendo um comentário aqui. Futebol é a única profissão que, se perder ou ganhar, o salário é o mesmo. Essa geração está perdida. Ô, Besquita, você tem alguma pergunta para o Mário Tilico? O Bruno, tenho uma pergunta para o Mário, mas eu vou falar, o Bruno, depende. Em tempos passados, tinha um negócio de um bicho gordo lá, tinha coisas assim, o jogador fazia valer, cara. Tem histórias do Juvenal nas primeiras gestões dele, que ele botava um armário lá dentro do vestiário, e o pessoal sabia que se eles, olha, joguem o que vocês já devem jogar e se eu vou ter um presente para vocês. Os caras se matavam porque já iam se matar, mas tinha aquele gostinho, é diferente, existia uma dedicação, tá? Era outro nível de coisa. Hoje já está diferente, ninguém liga realmente. Mário, a pergunta é, agora, isso em cima disso que você falou, você hoje técnico, como é a sensação de nervoso ou impotência? Porque você como técnico, às vezes você está vendo o time desandando, né? E aí você não pode fazer mais do que você já fez as substituições. É angustiante ser técnico depois de ter sido jogador e pensar assim, putz, se fosse eu ali naquela jogada, faria isso, faria aquilo. Isso deve acontecer com vários ex-jogadores que se tornam técnicos. Como é que fica a tua cabeça ali na beira do gramado, às vezes tendo que se conter diante das situações de jogo que aparecem? É verdade, Mesquita. Eu particularmente, Mesquita, assim, eu sou bem tranquilo, né? Independente de estar ganhando o jogo, de estar perdendo. Eu acho que eu tenho um conceito, e isso eu sempre procuro ter postura, porque a postura do treinador fora de campo é o reflexo do jogador dentro. Então, se você tem uma postura dentro de campo, fora de campo tranquila, orientando os teus atletas, com certeza os teus atletas dentro de campo vão estar tranquilos. Mas com certeza, Mesquita, ser treinador é muito mais difícil do que ser jogador de futebol. É muito mais difícil, tá louco? A gente ali fora sofre muito, realmente o sofrimento é muito grande, né? Porque a gente ali só pode orientar, né? Ajudar os atletas dentro de campo orientando. A gente não pode fazer mais nada porque a gente não joga mais futebol. E em algum momento você está ali, está perdendo o jogo, você está vendo que a tua equipe está sendo dominada por alguma situação e você realmente tem que ter um controle muito grande. Isso eu agradeço a Deus porque isso eu tenho, né? Independente de estar perdendo, estar ganhando. Eu acho que você ali fora, como treinador, você tem que ter uma postura tranquila, até para você poder ver o que está acontecendo dentro de campo, né? Identificar ali o que você pode melhorar, né? Para você deixar de perder o jogo e ganhar o jogo, né? Então, quanto a essa relação minha de treinador fora do campo, dentro do campo, ela é bem tranquila. Quanto a isso, eu consigo administrá-la muito bem e, com isso, eu consigo ajudar os jogadores, né, de fora de campo nas orientações. Mas, com certeza, ser treinador é muito mais difícil. O Gráfica Express, ele tem uma pergunta para você que você viveu os dois lados, como treinador e como jogador. Mário, jogador derruba treinador? Derruba. Eu particularmente, eu nunca tive junto de jogadores que fizesse isso. Eu acho que a partir do momento que um jogador ele faça isso, o caráter dele é duvidoso.
entendeu, Aldo? Mesquita. Eu acho que o jogador tem que ser homem. Se alguma coisa não está acontecendo, ou o treinador, chega para o treinador e conversa com ele. Pô. Conversa com ele, bota as claras o que tem que colocar. Se tiver 3, 4 jogadores, quiser ir junto, o que quiser, o treinador está sempre ali. Entendeu? Então, assim, eu sei que isso acontece, já aconteceu, mas não tive a oportunidade nem o desgosto de trabalhar com nenhum jogador que fizesse isso. Entendeu? Porque com certeza não iria ter o meu apoio, não. Entendeu? Porque eu acho que isso é uma covardia, eu acho que tem que ser homem, pô. Se tu tem alguma coisa que tu tem que falar com o treinador ou alguma coisa que tu não está satisfeito, chama o treinador e conversa com ele, pô. Bota lá em pratos limpos lá e se acerta lá e vai para o teu trabalho, porque com certeza as coisas vão se ajustar quando você age dessa forma. Agora, quando tu age de uma forma covarde, né? Aí tu, com certeza, é um jogador de caráter duvidoso. O Perfeito. Chicão, lá de Belo Horizonte, tá mandando boa noite para a gente aqui e tá dizendo: ótima entrevista. Mário, tem muita história para contar. Abraços do Chicão de BH. E ele está aproveitando para mandar uma pergunta para o Tilico: como era a sua relação com as organizadas? Ô, Chicão, obrigado aí, meu amigo, pelo carinho aí, pelas palavras aí. Assim, eu sempre tive um respeito muito grande pelo torcedor, Aldo e Mesquita. Por quê? Para mim era muito mais fácil entender isso, porque eu fui torcedor, né? Então eu fui na época minha jovem, antes de entrar nas categorias de base do Vasco aqui, eu era torcedor do Flamengo, então ia a jogo, ia a Maracanã, então assim, eu sempre tive um respeito muito grande pelo torcedor. E eu nunca tive problema com torcedor, com organizadas, tanto do São Paulo como do Cruzeiro, dos clubes onde eu passei. Pelo contrário, eu sempre fui muito cobrado pelos torcedores dos clubes onde eu passei, porque talvez o torcedor identificava que eu tinha algo para mostrar mais ainda do que eu estava mostrando naquele momento. Então, assim, eu sempre fui muito cobrado, tanto nos clubes onde eu passei, e time grande tu vai ser cobrado, né? Time grande tu tem que ser cobrado, é obrigação, você tem que jogar bem e ganhar sempre, entendeu? E ganhar título. Então, assim, a minha relação sempre foi muito boa com o torcedor, com as organizadas, né, dos clubes onde eu passei, até porque eu sempre agradeço muito a Deus, porque a maioria dos clubes que eu passei, né, eu sempre marcou muito com gols decisivos, né? Então, isso fica muito marcado no coração do torcedor, né? Na história do torcedor, do clube, né? Então, fica mais fácil. Até tu, às vezes, vive naquele confronto, né? Do ódio e do amor, né? Aquele confronto ali, mas no final você sempre, quando você dá o resultado final, né? Que é os gols, jogos decisivos, gols decisivos, títulos, e aí você fica realmente marcado para a história do clube, das organizadas, né, de todo torcedor. Mesquita, você tem uma pergunta para o Mário Tilico? Eu vou dar uma quebradinha rápida aqui, lembrando da live passada, porque tinha sido feita uma pergunta do pessoal relativa ao pai do Mário Tilico, que foi jogador, e ele contando sobre isso, né, na live passada, e aí a gente acabou travando e não conseguiu falar. E aí a pergunta é, como é quando você, filho de jogador que tem um sucesso no futebol, a pressão é grande, é complicado. A gente sabe que a gente vê grandes jogadores de futebol aí. Eu não estou nem falando dos atuais, mas de um certo tempo para o mais recente, né? E às vezes os filhos tentam ir para a carreira e aí vem aquela pressão toda da história do pai. Como é que você lidou com isso? Como é isso? Conta um pouco da história aí do pai do Mário Tilico e do Mário Tilico jogador. Mesquita, eu venho de um berço, né, envolvido no esporte, né, porque o meu pai foi
foi também ex-jogador de futebol, era Mário Tilico, né, na época, e eu herdei esse nome quando eu iniciei nas categorias de base do Vasco. A minha mãe também foi jogadora de basquete também, então, assim, eu já venho de um lar de, dessa área de esporte, né, total, basquete, futebol, e realmente quando eu tive uma cobrança sempre, uma, uma cobrança sempre uma na minha categoria de base, né, no meu início de carreira, né, porque eu iniciei minha carreira dentro do Vasco da Gama, foi um dos clubes que meu pai jogou, né, e foi ídolo lá, passou e ficou marcado também no clube. Então, quando eu iniciei a carreira ali, sempre há aquela comparação, né, do que eu jogava, do meu pai jogava. Então, eu convivi com isso aí, né? Mas assim, não foi nada que me atrapalhou, né, na minha carreira. Eu sempre ouvia muito falar, o pessoal sempre falava, Mário, ó, tu joga bem e tal, mas teu pai era muito melhor, teu pai jogava demais, tal, tal, tal. E isso não tem jeito como a gente fugir disso, né? Porque isso já vem da família. Meu pai foi um ex-jogador também, foi bem sucedido, jogou em Fluminense, Vasco, seleção brasileira, teve uma passagem na Portuguesa de Desportos, e enfim. E aí, quando eu cheguei no profissional do Vasco, eu já cheguei já com o nome, né, herdado do meu pai, né? Então, havia sempre a comparação do torcedor vascaíno, né, do torcedor do Fluminense, por onde meu pai passou, mas eu, assim, consegui administrar isso bem, que em momento algum me atrapalhou na minha carreira, né? Mas sempre convivi com isso aí, com essa comparação do meu pai, que realmente foi, como eu já falei, foi um atleta também, foi bem sucedido, jogou em grandes clubes, conquistou títulos, né? E isso, para mim, sempre foi um motivo de orgulho também no meu início de carreira, né? Até chegar profissional. O Vadão SPFC está dizendo aqui, eu tenho muito respeito pelo Tilico. Obrigado por ter honrado a camisa do São Paulo. E o José Cardoso está dizendo, perguntando aqui, ó, Mário, tem filhos ou outros membros da família que jogam futebol atualmente? Agora é o contrário, né? Agora já vai a responsabilidade do Tilico para os filhos. Eu sempre agradeço, né, pelo carinho aí do torcedor. O torcedor sempre tem um tratamento muito diferenciado, né, comigo, sempre com um carinho muito grande e pelos clubes onde eu passei. Então, isso é uma alegria muito grande. Eu agradeço muito aí pelas palavras. E os meus filhos, eu tenho 2 filhos, né? Hoje já estão casados. Até no início eles tentaram, né? Mas como eu viajava muito, né? Porque como eu sempre às vezes nunca tinha assim uma permanência aqui no Rio de Janeiro, né? Então às vezes eu estava jogando no Rio Grande do Sul, no Juventude, quando eu fui para a Espanha, quando eu fui para o México, quando eu fui para outros países que eu joguei, então para Portugal. Então, assim, a minha família sempre me acompanhou, a minha esposa, meus filhos. E aí, quando a gente pensou em colocá-los, porque eles estavam querendo já iniciar, fazer teste, realmente eles já estavam com uma idade um pouco mais avançada. E aí, quando você deixa para levar, né, com uma idade já um pouquinho mais avançada, eles já chegam lá um pouco em desvantagem, né? Porque os meninos hoje já estão chegando nos clubes com 10, 12 anos. E aí, quando você vai com 13, 14, você vai sem nada, né? Você vai pelo que você tem. Realmente eles têm, né, um dom de jogar futebol, são canhotos, né? Canhoto sempre é meio diferenciado, né, um pouco. E só que assim, o meu maior, né, o meu mais velho, o Igor, ele nunca tentou, sempre gostou de futebol, mas de lazer. O Ives chegou a tentar, que é o meu mais novo, né? Mas chegou num momento que ele viu as dificuldades e aí ele chegou para mim e falou, pai,
não quero mais não, tal, 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 enfim. Foi bom porque acaba que eles não ficam frustrados, né? Porque tentaram, né? Então, quando não tenta, pode acontecer de em algum momento o menino, né, o jovem, ficar frustrado. Por isso que eu sempre aconselho a quem tem filho e se o filho quiser levar, porque no momento que ele vê que não vai dar certo por alguma dificuldade, mas pelo menos ele não vai ser um frustrado, né, de não ter tentado, né, ser jogador de futebol. E isso, graças a Deus, meus filhos foi bem tranquilo quanto a isso. Cada um hoje estão bem, trabalham, bem empregados e seguem a vida deles, casados, já tenho 2 netinhas, né? Então, mas não chegaram a ser profissionais, não. Ou seja, não seguiram a carreira. O Carreira, falando em carreira, o Carreira está perguntando aqui. O papo muito legal. Ele quer saber de onde veio o nome Tilico, não é seu nome mesmo, né? Não, o Tilico é apelido, Carreira. O Tilico ele veio do meu pai, né? Dizem, a história que eu fiquei sabendo, né? Era que antigamente, eu não sei se, porque meu pai é pernambucano, e dizem que existia um pássaro, alguma coisa assim, com o nome Tilico. Tilico, era um pássaro rápido, muito rápido. E aí, quando meu pai iniciou a carreira como jogador de futebol, devido à característica do meu pai, que era um jogador de muita rapidez, né, muito rápido, e aí colocaram o apelido de Tilico no meu pai, né? Então esse apelido meu já vem do meu pai, né? Então já eu herdei do mais velho lá, do meu coroa. O Tricolor Independente está perguntando aqui, Tilico, teve alguma lesão grave na carreira? Abraços. Abraço. Eu tive realmente uma lesão no joelho, né? Que eu considero como grave. Hoje ela é mais simples até, né? Porque foi uma cirurgia que eu fiz no meu joelho, que foi quando eu tive um problema no ligamento cruzado. Eu estourei o ligamento cruzado, né? Que é o ligamento, um dos ligamentos importantes que tem o joelho, né? E na época, hoje se recupera com menos tempo, com 5 meses mais, já um pouco mais ou um pouco menos, já está já em campo. Na minha época, eu levei 8 meses para recuperar, né? Então, foi a lesão mais grave que eu tive, foi a do ligamento cruzado. Ou seja, aquela época você perdia a temporada inteira. Perdia quase um ano aí, né? 8 meses você voltando para o campo, aí você tinha adaptação, né, de ir pegando confiança e tal, e aí vai o ano, né? Pois é, praticamente acaba o ano para o jogador. É O verdade. Gustavo Barrichello está fazendo uma pergunta aqui. Ele quer saber por que o Tilico iniciou o futebol do Vasco. Nosso amigo Gustavo Barrichello. Gustavo, eu iniciei no Vasco porque, como eu moro no Rio de Janeiro, quando eu era criança, eu morava próximo do estádio do Vasco. E aí, uma vez, é uma coisa bem, bem engraçada, né? Futebol é engraçado, né? Tem umas coisas que tem que acontecer. Aí, uma vez, aonde o infantil, né, treinava, onde o infantil treinava, eu morava perto. Aí eu fui dar uma olhada no treino, sendo que o treinador conhecia meu pai da época de futebol e tal, e eu estava lá quietinho, né, doido para treinar, mas não estava treinando ainda. Aí aconteceu que naquele momento ali precisou, faltou um jogador, e o treinador me viu lá, viu que eu era filho do Tilico, já me conhecia, falou: Tilico, pega a tua chuteira, vem aqui para treinar comigo. E aí eu treinei, ele gostou e eu fiquei. Mas foi o fato de eu iniciar minha categoria de base no Vasco da Gama, foi o fato de eu morar perto do estádio do Vasco da Gama. O Mesquita tem alguma pergunta para o Mário Tilico? Cara, nossa, o pessoal está fazendo todas as perguntas possíveis, mas tinha outro assunto, e o Tilico acabou citando isso, quando da história do apelido Tilico, sobre os velocistas, né? Essa é uma coisa que a gente está falando na semana passada. A diferença do Tilico, a gente estava
dizendo, né, sobre Euler e outros, né, que tem aquele cara que tem a arrancada e tem aquele cara que tem a corrida constante, né? E é isso, Tilico, a diferença entre o jogador que era você com outros que dava aquele estampão, mas não durava a corrida. É assim, existem jogadores hoje, você vê isso nos times que você treina? Tem, Mesquita. A diferença a gente costuma dizer que o jogador rápido, né? É o jogador que ele é aquele rápido no espaço curto, né? Ele tem uma explosão ali de 10 metros, 20 metros. Ele tem uma explosão, ele já sai na frente, né? Que a gente considera como jogador rápido. E a gente considera o jogador velocista aquele jogador quando é aquela bola mais longa, né? Aquele lançamento na frente, e aí você tem que apostar a corrida, como a gente fala, né? Que é aquela bola lá na frente, no espaço, para você apostar a corrida com o defensor, ganhar dele na corrida e ir em direção ao gol, né? Que geralmente a gente diz que essa característica é a velocista, né? Que é o velocista na longa, né? Na bola longa, que a gente costuma dizer. Então, existe esses dois tipos de o que é ser rápido, né? No curto e no longo, na longa. Então, hoje a gente tem muito jogador, pelo que eu vejo, tenho acompanhado futebol, eu tenho visto muito jogador rápido, né? Que é aquela explosão como tinha o Miller, né? Rapidinho ali, eles saem na frente do zagueiro, né? Tem o Miller, Romário, né? Rápido ali, no espaço curtinho eles são rápidos. E na longa é que a gente não vê tanto, né? A gente está vendo agora aí o Bruno Henrique, né? Que até ontem fez um gol, uma bola metida ele na velocidade, mas é muito pouco, né? A gente não tem visto esse jogador velocista, né? Jogando na atualidade. Você ainda tem outra pergunta, ô Mesquita? Eu estou procurando outras aqui, aí daqui a pouco eu vou fazer para ele, então eu deixo espaço para você poder perguntar. Em cima disso aí, né? O Tilico, hoje, assim, a gente está vendo num panorama geral, o futebol brasileiro tem certas deficiências. Eu vou pegar pelo São Paulo, tá? A gente tem uma dificuldade hoje de arrumar um lateral direito, e já é de algum tempo. A gente tem, não vou dizer o esquerdo, mas os laterais ou alas é uma dificuldade. Meia é outra coisa que no Brasil tanto é que quando aparece é um cara, é o argentino, é não sei quem. É, você que está lidando com isso hoje, você vê nessas categorias que você está treinando, o que está acontecendo? Os caras não estão mais. O jogador, o moleque, o cara que está subindo, o cara que já está num profissional, não se interessa por essas posições. O que está acontecendo que a gente tem uma deficiência em algumas posições? Até o tal do centroavante, né? Que não é mais como era antigamente, né? Hoje é atacante, primeiro, segundo atacante. Mas o que que acontece? Você não vê, essas pessoas não se acham mais, e quando não acha, você tem que ir buscar fora. O jogador não se interessa por isso. Qual é o teu sentimento em algumas deficiências que a gente vê hoje? Mesquita, eu tenho trabalhado a maior parte agora desses anos que eu trabalhei, né, já como treinador, eu trabalhei em profissional, não trabalhei em categoria de base. Sim, Mas teve alguns momentos que eu acompanhei as categorias de base. Não vou te dizer de todo o Brasil, mas aqui no Rio, principalmente. Alguns clubes eu, eu, eu acompanhei e eu, assim, pelos clubes que eu passo, que eu trabalho, eu acompanho, eu vejo, eu observo. Então, assim, o que eu vou dizer aqui não quer dizer que seja em todos os clubes, tá? Pode ser que numa maioria está acontecendo, eu tenho quase certeza que sim. Que é o quê? Você, hoje em dia, você, para trabalhar em categoria de base, primeira coisa, você tem que ser preparado para trabalhar com futebol. Você tem que se preparar para trabalhar com futebol. E tem que ser, né, preparado para trabalhar com categoria de base, porque você vai trabalhar com jogadores
que vem lá do início, né? E quando a gente fala de trabalhar, não é só trabalhar, é trabalhar e saber observar. Se você trabalha lá embaixo, onde você faz as peneiras, que você vai captar o jogador, pegar os jogadores ali, e você não tem um bom olho, tu vai pegar o quê? Porque até para isso você tem que ter um olho bom. Você tem que entender de futebol. Entendeu? E quando eu falo isso, eu não estou falando aqui, quem trabalha em categoria de base tem que ser ex-jogador de futebol. Não estou dizendo isso não. Porque eu já tive conhecimentos de ex-jogadores de futebol trabalhar em categoria de base é uma vergonha. Então, assim, eu não sou aqueles que muitas das vezes, é porque é preparador físico, não pode ser treinador. Não. Se ele é preparador físico, ele é treinador e ele é competente, ótimo. Agora, se ele é só preparador físico e ele não é competente na área técnica, não serve, não dá. Então, o que está acontecendo nos clubes? Eles estão botando pessoas para trabalhar nas categorias de base, às vezes por alguns interesses. Ou é amigo do outro empresário, ou é amigo do diretor. E aí, o que acontece? Na hora de você ter que captar esses jogadores de início de as crianças, para você poder ter algo melhor lá na frente, tu não consegue fazer isso. Hoje em dia, tem muita categoria de base, eu particularmente sou contra isso. Eu acho que você tem que ter uma regra, você pode ter até uma regra, mas tu tem que abrir exceções. Hoje você chega no infantil, numa escolinha, no infantil, juvenil de um clube grande, primeira coisa, parece que eles vêm com uma fita métrica, vêm com uma. Tem que ser grande, forte. Não é assim que você vai encontrar jogador. Aí você fala assim, Mário, mas se for zagueiro? Claro, se você vai ver um menino treinar, e se ele é um zagueiro, e é um zagueiro que tem uma boa estatura, ótimo, que zagueiro tem que ter estatura, ótimo. Mas se ele não tem estatura e ele é bom jogador e está jogando de zagueiro, daqui a pouco tu tem que encontrar que zagueiro não dá, tu empurra ele para volante, tu vai encontrar um grande volante aí daqui a pouco. Ou tu empurra para um lateral direito, ou uma meia, dependendo da situação, que tem muito menino na base que vem de zagueiro e ele é meia. Ele vem de zagueiro e é centroavante. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa que tem clubes que é regra. Por exemplo, se for um goleiro com uma estatura mediana, eles mandam embora. Mandam embora. O goleiro tem que ser alto. É o ideal. O Diego Alves é alto. Olha o jogo que o Diego fez ontem lá. Então, a gente tem que, ao mesmo tempo, a gente tem que buscar o perfil de atleta, mas, ao mesmo tempo, tu tem que estar aberto para tu olhar alguma coisa diferente que pode aparecer. Né? E isso tem que ser feito na base. Se tu não fizer, sabe o que acontece? Tu bota os meninos lá para fazer teste, tu fica com os meninos ruim, bom, tu aprova os ruins e manda os bons embora. Pô. Ou seja, você perde qualidade em detrimento, quer dizer, em função de outros critérios que deviam ser menos importantes na hierarquia. Exatamente. Claro que, por exemplo, quando eu estou num clube, eu fui contratado para montar um elenco para disputar um campeonato. Claro, a gente vê jogador, a qualidade do jogador, a gente faz perfil, né? Se você tiver um perfil alto, é bom, é ótimo. Mas não adianta, eu quero só jogador alto. Aqui, jogador alto e não joga, vai fazer o quê? Entendeu? Então, assim, você tem que ter o meio termo. Você tem que, principalmente quando tu trabalha em categoria de base. Entendeu? Categoria de base, você tem que trabalhar tudo ali com os meninos. Tudo. E o segredo é você ter os olheiros, né? Se você tiver, olheiros bons, e quem faz ali as avaliações ali dos meninos tem que ser competente para fazer. Porque senão, meu amigo,
senão nós vamos continuar não tendo jogador. Porque jogador tem. Jogador tem. O jogador tem. Agora, precisa só ter o olho bom. Uma vez, eu vou te dizer uma vez o que aconteceu. Eu fiz uma visita num clube grande aqui do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Eu fiz uma visita num clube grande aqui do Rio de Janeiro, na categoria de base, que o treinador era meu amigo, tinha jogado e tal. Mário, vem aqui para tu ver, conhecer o trabalho nosso. Eu fui lá. Sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, a categoria que eu fui era infantil. Quando eu cheguei lá, os meninos estavam... Foi no dia que era avaliação. Era só avaliações. Só teste, né? Os meninos que vinham de longe, de fora do Rio, para fazer teste. Time grande, hein? Para fazer teste. E eu estou de fora só prestando atenção. O massagista tinha sido meu massagista na época de categoria de Vasco minha, tal, me conhecia, estava comigo, do lado conversando. Aí ele até brincou: Mário, o que tu vem fazer aqui? Eu falei: não, rapaz, eu vim aqui que me convidaram. Não vem não, que tu vai desaprender aqui. Ainda brincou comigo. Olha só o nível de time grande. Aí o que aconteceu? Eu olhando o treino, e eu só olhando, né, para os treinadores que iam avaliar. Sabe o que estava acontecendo? Os meninos treinando, fazendo teste coletivo, e os treinadores conversando de costa para o campo. E eu olhando, eu fiquei até o final. Acabou o treino dos meninos, ele reuniu todo mundo, aí aquilo: você vai embora, você vai embora, você vai embora. Como é que ele avalia se ele está no celular e conversando fora do campo, de costas para o campo? Como é que ele vai ver o atleta? Ou seja, ele pode ter deixado de perder um bom jogador. Pô, com certeza, Aldo. Por bobeira. Com certeza, Aldo, com certeza. Então, hoje, Mesquita, a gente... Claro que não são todos os clubes. Hoje, a gente tem umas coisas nas categorias de base que às vezes não dá para entender, né? Às vezes, os clubes grandes terceirizam a categoria de base. Eu nunca vi isso. Na minha época não tinha isso. Na minha época era uma coisa só, rapaz. Era uma coisa só. Quem era determinado a ir ser treinador do infantil, do juvenil, quem determinava eram aqueles profissionais competentes que eram colocados ali pela parte de cima do clube. Então, às vezes tem uma divisão nos clubes, às vezes tem divisão, uma parte de diretor que toma conta da base, outra do profissional. Então, ficam umas coisas meio... E aí a gente acaba que quer ter jogador, não tem jogador, pô. Não vai ter, pô. E outra coisa que até o Gustavo Barrichello colocou aqui é isso que eu ia entrar. Eu acho que entra por aí. Começa isso aí. E tem outra coisa também. Às vezes, esses treinadores de categoria de base, eles já estão predispostos a selecionar jogadores de empresários, porque, que nem o Barrica disse aqui, a impressão que eu tenho é que as categorias de base são dominadas por empresários. Então, muitas vezes, os treinadores estão avaliando os jogadores lá na base, mas já sabem quem que eles vão selecionar, porque já estão pré-determinados já. Fulano, Ciclano e Beltrano, porque tem o empresário tal. Então, às vezes, dá a impressão disso. E aí, eu vou emendar com uma outra pergunta aqui, que ela acho que talvez tenha a ver com isso. O Pedro Paulo está perguntando: Tilico, por que hoje não temos mais tantos bons batedores de falta como antigamente? Hoje a gente tem dificuldade de jogadores para bater na bola, para chutar no gol. Então, às vezes, o jogador na categoria de base pode ser bom de bola, mas ele não está vinculado a um determinado empresário também. Você concorda com isso? O que acontece, Aldo? Eu, com toda sinceridade, eu não consigo afirmar, né? Mas a gente escuta isso, né? E eu fico muito triste, porque eu não consigo acreditar que um clube grande ele consiga ficar refém de uma situação dessa. Eu não consigo entender isso, com toda sinceridade. Mas se hoje os tempos são diferentes, o futebol é diferente, se funciona dessa forma, então a gente não precisa falar mais nada. O futebol está aí. E uma das coisas que eu acho que isso veio agravar muito
até essa situação da categoria de base, é que hoje, Aldo Mesquita, hoje, qualquer jogador é vendido para a Europa, para qualquer time de fora. O jogador é banco aqui, ele é vendido, e por uma fortuna. Então, o que acontece? Hoje, tu não tem mais aquela preocupação. Para que eu vou formar lá, me dor de cabeça, se aqui eu vendo de qualquer maneira? Entendeu? Então, isso também eu acho que agravou muito, porque antigamente os clubes se preocupavam em fazer uma formação de jogadores diferenciados para tu poder fazer dinheiro para vender. Só que hoje o jogador, ele é banco no time dele, ele é vendido para a Europa. Eu nunca vi isso. Ou seja, hoje o jogador é revelado já pensando na negociação, não no que ele vai fazer em campo. Pois é. Então, assim, diante dessa facilidade que se criou hoje em vender jogador para fora do país, né, talvez os clubes perderam um pouco essa preocupação de formar os craques, de formar os bons jogadores, né? Só que para a gente que convive com isso, que gosta de ver um bom futebol, a gente sofre, né? A gente fica triste porque a gente gostaria de ver um futebol melhor tecnicamente, né? Independente do clube, São Paulo, Corinthians, qualquer outro, entendeu? E isso a gente não está conseguindo ver. E a gente vê que os clubes não conseguem formar jogador, encontrar os jogadores. Aí entra aquele assunto também, acabaram muito com os campos das periferias, tal. Ótimo, sim, acabaram. Mas não é só isso. Não é só isso. Eu acho que falta um pouco mais de trabalho também, entendeu? Tem jogador que chega no profissional com a deficiência e você tem que trabalhar, pô. Se você não trabalhar, ele não consegue ter um rendimento melhor. Então, tu tem que trabalhar. Então, se tu faz isso no profissional, por que tu não faz isso na base? Porque hoje em dia a cobrança de resultado está muito grande. Então, vira um cabide de emprego. Muitas das vezes, quando vira um cabide de emprego, nunca cai o treinador. E quando não acontece isso, o treinador trabalha em cima de ter que ganhar, porque se não ganha, ele sabe que vão trocar. Então, fica meio complicado, né? O Chicão está dizendo aqui, ó, uma das melhores entrevistas do canal. Parabéns a todos do canal e ao Mário. O Daniel Carvalho, o nosso amigo Daniel Sadias, ele está dando boa noite, porque ele chegou adiantado para a live contra o jogo da Chapecoense. O Vadão SPFC está dizendo top demais. O Fábio Cerqueira está perguntando aqui, Tilico, tem um bom goleiro para indicar para o Casais? A gente está com... Tu sabe, tu tem um goleiro, tu sabe que um goleiro que eu gostava muito, que eu gostava, né? Que eu gosto muito, ele não está mais, que ele foi goleiro do Vasco e da seleção uruguaia também, que está num time agora, acho que do Cerro Porteño, um negócio assim. Era o uruguaio, agora eu não lembro o nome dele. Era até um goleiro que tinha um perfil de São Paulo, muito profissional. Eu agora vou lembrar o nome dele aqui e vou falar. Mas tem goleiros bons, né? Eu acho que tem goleiros bons. Eu acho que o São Paulo hoje ele está passando uma situação meia complicada, né? Com essa situação de goleiro, né? Mas, assim, com toda sinceridade, eu acho que o Volpe, ele não é um mau goleiro. Ele não é um mau goleiro. Ele pode ter algumas deficiências que precisa ser trabalhada, e aí cabe quem está lá o dia a dia, né, de identificar e trabalhar, né, para, de repente, ele ter uma evolução, ajudar o próprio profissional. Que isso é possível fazer no profissional, entendeu? E, de repente, contratar um goleiro até para ser uma sombra, né? Porque aí, tu tendo uma sombra, fica uma coisa mais exige mais, né, de cada profissional, né? Mas eu acho que o São Paulo, pela grandeza que ele é, eu acho que ele deveria ter um outro goleiro também, né, de um nível de seleção. A gente gostaria de agradecer todo mundo que participou da live. Nós estamos chegando a 1 hora e 25 minutos de live. Entrevista boa é aquela que a gente não vê o tempo passar.
Exatamente. O tempo voa. Então, a gente está chegando ao final da live aqui. Eu gostaria de deixar as considerações finais para o Mário Tilico, agradecendo de coração mesmo, em nome do canal Manicômio Tricolor e do grupo de WhatsApp Manicômio Tricolor, que nos proporcionou a oportunidade de conversar com o Mário Tilico. Então, eu vou deixar que o Mário Tilico para falar umas palavras para todo mundo que acompanhou a gente no canal Manicômio Tricolor na live desta noite. Ô, Aldo, muito obrigado aí, Mesquita, todos os participantes aí do Manicômio Tricolor, né? Eu agradeço aí sempre, eu agradeço ao carinho, né, de todo torcedor, de vocês que sempre estão, que torcedores também, mas sempre estão fazendo as lives aí, né? E sempre é uma alegria muito grande. E eu fico muito feliz de sempre que tem a oportunidade de ouvir, né, do torcedor, sempre o torcedor dizer que eu fiquei para a história do clube, que eu fiquei no coração do clube, dos torcedores, e isso para mim é uma alegria muito grande. É sempre um prazer estar com vocês, agradeço muito e só peço desculpa pela a internet que me deixou me deixou na mão aqui. A internet tentou sabotar a gente, mas a gente foi persistente, não desistiu nunca. É verdade. É verdade. Obrigado aí, meu amigo, a todos aí. E sempre que precisar, estarei aqui à disposição aqui de vocês. Agora o Mesquita pode fazer a sua consideração final. Bom, acima de tudo, primeiro agradecer o Mário. Obrigado demais. A gente tem conversado muito esses dias aí. Mário, a gentileza, uma pessoa extremamente acessível, muito gente boa. Obrigado mesmo. Obrigado, Nelsinho, por ter passado a gente esse contato. Não teríamos essa oportunidade. Foi excelente, uma alegria para mim, né? Estar junto a uma pessoa importantíssima na história do São Paulo. Cada dia temos menos pessoas importantes na história do São Paulo. Então, obrigado, Mari. Certamente as portas estão abertas aqui. A gente está sempre aí. O desenvolver da tua carreira como treinador, a gente está aqui acompanhando, tá? Quando quiser divulgar alguma coisa, pode falar com a gente. Aqui o Manicômio está aberto a todas as pessoas que fizeram parte do São Paulo e que fazem parte da carreira do futebol, porque a gente quer ver, diante de tudo que você falou, a gente quer ver futebol bem jogado, a gente quer ver progresso no futebol. Então, muito obrigado mesmo, muito obrigado. E vamos lá, vamos em frente. A gente vai combinar novas lives, com certeza. Você será, com certeza, convidado por outras pessoas. É uma visão importantíssima que você tem do futebol, que a gente vê hoje poucos, né? Que tem coragem de falar. Vai um grande abraço. E a todos aqui da live que estiveram aí, gente, valeu, obrigado aí pela presença, né? Por nos acompanharem sempre. E vamos lá, Oda, as suas considerações finais. Tilico, um grande abraço. Obrigado mesmo. Valeu, Anselmo. Obrigado aí, meu amigo. Obrigado por tudo aí, pelo convite. E mais uma vez aí, desculpa isso tudo que aconteceu, né? Gostaria muito de estar aqui junto com vocês aqui, com vídeo aqui também, mas infelizmente, pelo menos a gente conseguiu fazer e eu vou aqui cobrar deles aqui para melhorar isso aqui, para ver o que está acontecendo, para numa futura live a gente poder estar numa condição melhor. Oda, só uma coisa, Tilico, não dá para você domingo entrar uns minutinhos lá no final do jogo e garantir 1-0 para nós, não? Pelo menos 3 pontos aí tá precisando, cara. Aí tá difícil. Mas vamos lá, vamos torcer, porque a gente conversa com o Muricy lá, ele dá um jeito, você vai lá. Cara, joga a camisa 7 na mão dele que tá tudo resolvido. Ponto, morreu o problema. Não, eu tenho acompanhado aqui os jogos também, tenho torcido bastante. Vamos torcer, né? Porque a gente deu uma respiradinha, mas está perigoso, né? Perigoso porque o campeonato é muito equilibrado. Mas eu acho que o São Paulo tem time para estar numa posição melhor. Vamos torcer para que as coisas melhorem. Perfeito. E um abraço para Assis Gomes da Silva Neto e para o José Cardoso, que mandou uma mensagem para a gente aqui,
agradecendo. Valeu, galera. Então, a gente está encerrando a live de hoje, Manicômio Tricolor, entrevista especial com Mário Tilico. A gente vai voltar agora na sexta-feira com Mesa de Boteco. Até lá a gente se encontra, e também no domingo nós teremos live pré-jogo São Paulo e Chapecoense e pós-jogo São Paulo e Chapecoense. Manicômio Tricolor, maluco é quem não assiste. E só lembrando, antes de encerrar aqui, o o presenteado com a caneca Manicômio Tricolor, maluco é quem não assiste, é o Marcos Reis. Ele foi presenteado. A gente fez o evento no Instagram. É só conferir nas nossas redes sociais lá no Instagram para conferir a premiação. Então, e essa caneca pode ser sua, que a gente vai ainda presentear outros internautas com mais canecas Manicômio Tricolor. Maluco é quem não assiste. Então, a gente pede para o Marcos Reis entrar em contato no manicômiotricolor@gmail.com, passando os dados para a gente poder fazer o envio da caneca. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente pelo YouTube, pelo Facebook, pela Twitch, e voltaremos na sexta-feira com Manicômio Mesa de Boteco. Até lá, Manicômio Tricolor, maluco é quem não assiste. Até mais. Muito obrigado ao Mário Tilico. Boa noite. Obrigado, Mário.